Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade e inovação. A gente vai começar falando sobre o papel fundamental que a criatividade desempenha na resolução de problemas de dia a dia. Muitas vezes, quando a gente pensa em criatividade, a gente associa algo muito difuso ou longe da nossa realidade, como arte e design. No entanto, a criatividade é uma habilidade essencial em todas as áreas da nossa vida, especialmente para nós que somos empreendedores. Ela vai permitir que a gente encontre soluções inovadoras e que a gente se adapte às mudanças inesperadas, sob uma perspectiva nova e diferenciada. Então, imagina que você está enfrentando um desafio comum no seu negócio. Sei lá, uma falta de engajamento dos seus colaboradores, ou você está com um orçamento apertado. E aí, a criatividade ela vai te ajudar a pensar fora da caixa e você vai conseguir identificar oportunidades para transformar esse problema numa vantagem competitiva. Então, a criatividade vai ser uma habilidade essencial para que você alcance o sucesso e tenha sustentabilidade. Então, eu vou dar o exemplo da Southwest Airlines, quando ela precisou abrir mão de um dos aviões. Então, ela tinha 3 aviões e ela precisou fazer o mesmo número de rotas que ela já fazia, com 2, por uma questão de custos. E aí isso envolve tanto o custo do avião em si, quanto o custo de manutenção e todas as camadas de complexidade que são adicionadas quando você tem mais uma aeronave para gerir. O que eles fizeram? O tempo na época de aeronaves em solo era de 25 minutos. E eles disseram para a equipe deles que era necessário que esse tempo fosse de no máximo 12 minutos, ou seja, metade do tempo. Então, nessa metade do tempo, as pessoas iam ter que descer da aeronave, retirar as bagagens, reabastecer, abastecer serviço de bordo e as outras pessoas entrarem na aeronave. E aí todos os funcionários, os colaboradores, enfim, falaram, não, é impossível. Mas o CEO não conhecia essa palavra, impossível, e ele se desafiou. Uma das coisas que ele fez foi dar um cheque para todos os funcionários, todas as vezes que eles batessem esse tempo. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve falando, o tempo que o avião está em solo é o tempo que é caro, né? Porque quando o avião está voando, ele está produzindo. Então, se a gente for fazer um paralelo com nós, pessoas, seres humanos, é como se a gente estivesse dormindo. Então, o avião está no solo, ele não está produzindo. Quando ele está voando, ele está produzindo. Então, eu não tenho mais uma aeronave. O que eu vou fazer para conseguir ter a mesma eficiência de rotas? Eu vou diminuir o meu tempo aqui em solo. E aí, para isso, vários colaboradores deram várias ideias e várias pessoas contribuíram para aquela causa e deu certo. Hoje, a Southwest Airlines é uma das empresas que mais faturam aí, que tem mais solidez no mercado americano e no mundo. Então, essa capacidade de gerar novas ideias e soluções e abordagens, ela vai nos ajudar nesses problemas de dia a dia. E aí, a gente também pode pensar na nossa vida diária. Então, se eu estou no fim de um dia e eu preciso fazer um jantar, eu vou precisar da minha criatividade para abrir a minha geladeira e ver o que fica bom com cada coisa. Então, ela deve e pode ser exercida em todos os momentos da nossa vida. A gente precisa de combinar as coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito de combinatividade. Então tá, agora que a gente já entendeu que é importante essa habilidade da criatividade, a gente vai concentrar em como que a gente pode desenvolvê-la no dia a dia. E aí, ela não é um dom. Ela pode ser cultivada com as técnicas certas e eu vou compartilhar aqui com vocês algumas que podem te ajudar a liberar o seu potencial criativo, que eu até faço comigo também. O primeiro que eu sempre falo, que é fundamental você ter um repertório. Você vai precisar ter um repertório
num ambiente que vai favorecer a sua criatividade. Isso significa você cercar-se de inspiração. Você vai ler mais livros, você vai acessar mais artes, você vai ter contato com a natureza. Tudo isso vai te ajudar a ter um repertório para que você possa combinar essas ideias. Então, a partir do momento que eu tenho mais ideias na minha cabeça, eu tenho mais possibilidades delas serem combinadas. É muito importante que a gente tenha esse foco no que é útil para o meu repertório. Então, as músicas que eu ouço, os livros que eu leio, os museus que eu visito, as conversas que eu tenho, isso tudo vai ser um material ali, uma matéria-prima para o seu repertório. Uma outra técnica que eu uso muito também comigo, com a minha equipe, é o brainstorm. Em tradução livre, isso é uma chuva de ideias, que você vai anotar todas as ideias que vêm à sua mente, sem julgamentos. Então, eu gosto muito da pergunta assim, quando você tem um problema, você para e pensa, se tudo fosse possível, o que você faria? Acaba que vão vir ideias mirabolantes mesmo na sua cabeça. Você vai começar a pensar em coisas que, em princípio, elas podem ser impossíveis. E aí você vai falar, mas como que eu vou saber, né, o que é impossível ou não? Sei lá, às vezes você tem uma limitação de recursos hoje que não te permite, por exemplo, eu tenho um problema de trânsito. Eu preciso chegar na minha casa em 15 minutos. Em São Paulo, eu não consigo chegar do bairro A ao bairro B em 15 minutos. Tá bom. E se tudo fosse possível? Tá, se tudo fosse possível, eu ia contratar um helicóptero agora para me pegar aqui e para me levar. Hoje eu tenho esse recurso financeiro? Não. Mas a partir daí, eu começo a fazer uma chuva de ideias, eu gero um volume de ideias que vai me ajudar a pensar em todas as possibilidades possíveis, a abrir um leque para que eu consiga depois selecionar e refinar as informações que estão ali. Mas se eu não tiver esse leque, se eu não tiver por onde começar, eu não consigo nem pensar no que fazer para isso. Então, o brainstorm é uma técnica muito eficaz também para a gente ter essa prática da criatividade. Além disso, outra coisa é sempre incorporar o hábito de questionar o status quo. Pergunte-se sempre por quê. Uma outra pergunta legal é e se? Então, vamos pensar na Apple. O Steve Jobs estava lá e, primeiro, ele pensou o seguinte, em desafiar o status quo de que só as empresas, naquele momento, tinham acesso a computadores. E aí ele falou, não, eu vou criar o PC, que é o Personal Computer. Então, todas as pessoas... O porquê dele era criar um mundo novo, né? O Steve Jobs, ele é conhecido por desafiar o status quo. Então, ele queria que cada pessoa também tivesse o poder de ter o seu próprio computador e, a partir disso, poder acessar a internet, poder acessar as informações da internet. E ele mudou o mundo com essa ideia do e se dele. E se todo mundo pudesse ter um computador? Numa época em que só grandes empresas, grandes corporações tinham. E ele não parou por aí. Então, e se o telefone juntasse com uma máquina fotográfica, que juntasse com um computador, que juntasse com um iPod e que só tivesse uma tecla? E aí nasceu o iPhone, né? A partir daí a gente viu aí uma mudança total de status quo mesmo. Então, vieram as gerações dos smartphones, enfim, tudo porque ele começou a se questionar e se fosse desse jeito. Enfim, então, a gente aplicar esses exercícios que vão estimular a nossa criatividade, esse pensamento criativo é muito importante.
Então, para a gente colocar em prática tudo que a gente discutiu até agora, eu vou sugerir aqui para a gente fazer 2 exercícios, tá? Então, esses 2 exercícios são desenhados para desafiar o seu cérebro a sair da rotina e pensar de forma não convencional. Então, a gente vai começar com um exercício simples chamado Objetos Inusitados. Escolhe aí perto de você qualquer objeto que esteja à sua volta. Eu vou escolher essa caneta aqui que está do meu lado. Então, você vai pensar em pelo menos 5 usos alternativos para ele. Então, por exemplo, essa caneta, ela é feita para escrever. O que eu posso fazer com ela? Eu posso prender meu cabelo, eu posso usar ela para marcar uma página, eu posso colocar ela de suporte para um pequeno objeto, eu posso misturar alguma coisa, ela pode ser usada como misturador. E, quem sabe, até numa situação de emergência, ela pode virar uma arma. A ideia aqui é que você, de novo, exercite a sua mente para pensar fora da caixa, fora do senso comum. Então, dê um pause no vídeo aí rapidinho, pegue alguma coisa que está perto de você e faça esse exercício, porque a partir dos exercícios, às vezes a gente fala assim, não vou fazer o exercício não, já entendi. Você entendeu com a sua mente consciente, mas a sua mente inconsciente precisa fazer esse caminho neural para que depois, a partir da prática, a partir da construção desses caminhos, o seu cérebro aprenda a pensar de forma criativa. Um outro exercício legal da gente fazer é um mapa mental. Hoje, inclusive, tem aplicativos que fazem mapa mental. Então, você pega um problema, um tema central, a partir dele, você vai desenhando ramificações com diferentes aspectos relacionados. Isso vai te ajudar a visualizar todas as possibilidades de encontrar conexões inesperadas. Então, por exemplo, eu vou criar um novo projeto na minha empresa. E aí, eu vou colocar lá, projeto inovar. E aí, a partir dele, você vai abrindo ramificações. Para isso dar certo, eu preciso pensar na equipe, eu preciso pensar como que eu vou fazer as vendas, eu preciso pensar numa apresentação, eu preciso que tenha uma proposta de valor. E a partir dessas ramificações, você também pode ir fazendo ramificações em cima de cada uma dessas novas ramificações que você colocou. Acaba sendo infinito. E tem alguns aplicativos hoje, como eu disse, que você digita e ele mesmo faz esse mapa mental para você. É muito legal a gente fazer, primeiro no papel, numa folha branca mesmo, normal, porque aí você vai exercitar o seu cérebro. Então, para você desenvolver a criatividade, isso é um processo contínuo. Ele vai requerer prática e dedicação. Então, tudo que você treina, você fica melhor. Quanto mais você exercita o seu cérebro para pensar de forma criativa, mais fácil vai se tornar para você aplicar essa habilidade nas áreas da sua vida de forma natural. Lembre-se que cada problema é uma oportunidade disfarçada e a criatividade é uma chave para transformá-la em sucesso. Napoleão Hill fala que todo fracasso esconde a semente de benefício equivalente, igual ou maior do que aquele fracasso. Vamos falar um pouquinho então de etimologia. A palavra inovação é derivada do termo em latim innovatio, que significa renovar ou mudar. Ao introduzir uma solução nova ou promover uma mudança de perspectiva em um problema, você o resolve. E ao resolver um problema, você mesmo, sem perceber, tornou-se um empreendedor. Eu gosto da definição do Ronald Degen, que ele diz o seguinte: a palavra empreendedor deriva do inglês entrepreneur, que por sua vez vem do francês antigo, formado pelas palavras entre, do latim, inter, que significa reciprocidade, e preuner, do latim, preende, que significa comprador. Ou seja, para ele significa simplesmente um intermediário. Um empreendedor, então, nada mais é do que um intermediário que resolveu um problema através de uma combinação de ideias. Lá no início da aula, a gente estava falando que, na verdade, a criatividade nada mais é do que uma combinatividade. Por quê? Eu aprendi isso com o Murilo Gun.
Ele usa esse termo de combinatividade para explicar que as inovações, na verdade, elas derivam das combinações de ideias de elementos já existentes. Um pouco antes, no século XVIII, tem aquela famosa frase do Lavoisier que ele fala, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente pode citar como exemplo 2 empreendedores, e aí eu vou trazer de novo o Steve Jobs, mas primeiro eu vou falar do Gutenberg. Ele criou a prensa tipográfica, a partir da combinação entre a prensa de uva e a máquina de cunhar moedas. Então, essa prensa, ela permitiu que a gente, depois, por isso que chama imprensa, né? Porque foi a partir dela que surgiram os livros e os jornais, enfim, que a gente tem hoje. E o Steve Jobs, que a gente já falou no começo da aula, ele criou um computador, um iPhone, que nada mais era do que a junção de um computador, o telefone, uma máquina e um iPod. E aí, de onde que vem essa inovação, né? A gente já falou um pouquinho ali da criatividade e tudo. E eu defini aqui que a inovação ela vem de 3 principais atributos, experimentados de forma consciente ou inconsciente. Quais sejam a autoconsciência, o repertório, que a gente já falou lá em cima, e a simplificação. A autoconsciência é porque a gente precisa ter essa autoconsciência, porque a partir do entendimento de nós mesmos, a gente possa entender o mundo e as outras pessoas. Então, a partir daí, o entendimento das ideias, para a gente poder combiná-las e criar algo novo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. São as palavras entalhadas no templo de Apolo em Delfos, que continua tão atual após tantos séculos. A primeira e mais importante pergunta, para que você tome consciência de si mesmo e acesse o seu conhecimento, afinal, absolutamente tudo que você fizer vai vir de você, vai vir do mesmo lugar, da sua intenção, da sua energia, da forma como você pensa e você age. Então, você conhecer a si mesmo vai permitir que você entenda melhor as suas capacidades e as suas limitações. Quando você tem clareza sobre as suas fortalezas, sobre as suas fraquezas, você consegue focar naquilo que você faz de melhor e delegar todo o resto. Então, no livro Bilionários de Ricardo Jeromel, um padrão entre os bilionários é exatamente que todos os bilionários, eles têm um padrão de fazer, de focar naquilo que eles são bons. Ah, mas eu não quero me tornar um bilionário. Tá bom, não tem problema, mas se você quer ser bem-sucedido, foque naquilo que você é bom, descubra. Ah, como que eu vou focar no que eu sou bom? Eu preciso ter autoconsciência. Para isso, para eu saber quais os meus pontos fortes, quais as minhas habilidades, eu preciso tomar a autoconsciência. Então, a autoconsciência ela vai permitir que você organize os seus esforços de maneira mais eficiente e produtiva. Então, em resumo, a gente se conhecer vai nos ajudar a direcionar nossa energia, dedicar a resolver os problemas que necessitem das nossas competências. E aqui eu vou recomendar para vocês a leitura do livro Descubra os seus pontos fortes. A gente vai colocar aqui do lado. O segundo atributo que eu considero muito necessário para que você tenha essa capacidade de inovação, de novo, é o repertório. Porque a gente já viu que foi através das ideias combinadas que surgiram as inovações. Mas o que é necessário, então, para a gente ter essas ideias? É necessário que se tenha o conhecimento de ideias, para que, então, elas sejam combinadas. Parece óbvio, mas na verdade não é. Na prática, nós buscamos muito pouco conhecimento além da nossa área de atuação. A gente nos detém a estudar e saber daquilo que a gente já sabe, na maior parte das vezes. E com isso, o nosso repertório acaba ficando limitado. O nosso pensamento lógico nos faz concluir que, se A depende de B, então só vai ser possível mudar e inovar o A se o B inovar, certo? O elemento B aqui é você e o A são as suas inovações. Então, um exemplo disso é a chave de fenda. Eu aposto que quando você era novo, você via os seus pais, os seus avós, com aquela caixa de fenda gigante, com tanto de chave de fenda diferente, tamanho e tal. E hoje em dia, a gente tem uma chave de fenda que você tira aquela cabeça
e coloca outras cabeças que vão sendo adequadas ao que você está manejando ali na hora. Você sabia que essa inovação só foi possível porque um engenheiro teve contato com os instrumentos odontológicos que utilizam essa mesma lógica há muito mais tempo? Que é a lógica de trocar apenas as pontas dos instrumentos. Então, só é possível pensar de outras formas e acessar novos caminhos neurais para combinar essas ideias, aumentando o seu repertório, se o seu repertório é realmente grande. E, de novo, o que é que vai fazer o meu repertório ser grande? Os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, os filmes que eu vejo, os podcasts que eu escuto. Então, é muito importante que você seja curioso, que você busque entender como as coisas funcionam em outras áreas, que você beba de fontes de conhecimento diverso. E isso deve ser feito com uma dose de inteligência para escolher o discernimento entre essas coisas. Então, até voltando aqui na etimologia da palavra inteligência, é intelegere, eleger dentre, saber escolher entre aquelas coisas aquilo que me faz melhor. Então, hoje a gente tem muita informação. Então, tá bom, eu vou ficar ali numa rede social, rolando a tela, e aí o meu repertório vai aumentar? Não necessariamente. Você tem que ver quais os tipos, tem que ter discernimento, inteligência, escolher dentre as informações disponíveis para entender quais são aquelas ideias e quais são aquelas informações que vão te servir para que você consiga realmente ter um arsenal de repertório robusto para que você consiga criar boas soluções. Então, por exemplo, num funk, a gente vai ter muito pouco em termos de ideias. Ele não vai ser útil. Nada contra esse tipo de música, mas talvez ele não te ajude a inovar. Quando você amplia o seu repertório, você vai adquirir novas perspectivas e ferramentas que podem ser combinadas para simplificar processos e criar soluções inovadoras. E aqui, a gente já fala do terceiro atributo para inovar, que é a simplificação. Você tornar coisas complexas em simples não significa as reduzir ou banalizar, mas sim em transformá-las em algo mais acessível, mais compreensível e mais manejável. Uma inovação, por mais brilhante que seja, perde o seu valor se ela não for entendida e aplicada facilmente. Steve Jobs, por exemplo, voltando no Steve Jobs, ele foi mestre em simplificar uma tecnologia complexa do iPhone, por exemplo, tornando-o acessível e desejável para milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, a inovação, muitas vezes, ela vai surgir da capacidade de ver além do óbvio, de você encontrar soluções simples para problemas complexos. Isso vai ser particularmente importante no nosso mundo, no mundo do empreendedorismo, onde a agilidade e a adaptabilidade vão ser cruciais para o nosso sucesso. Então, como a gente falou lá no início, que a gente estava falando sobre a prensa tipográfica, o Gutenberg, que criou essa máquina, ele revolucionou a produção de livros. Então, os dois empreendedores que a gente falou aqui mudaram a forma como a gente faz as coisas no mundo. Essa combinação de elementos de maneira simples e eficaz que eles fizeram, geraram inovações que mudaram o mundo. Então, só resumindo os 3 atributos que a gente discutiu aqui, foi a autoconsciência, o seu repertório diversificado e a capacidade de simplificação. Os 3 são interdependentes para que você possa promover essa inovação que o seu negócio vai precisar. E a autoconsciência vai ser a base para qualquer líder inovar, porque se eu não me conheço, eu não conheço o universo e eu não sei discernir, eu não tenho ideias, eu não sei interpretar ideias, eu não vou saber combiná-las. E aí você precisa conhecer suas forças, suas fraquezas, inclusive para poder alavancar as competências mais fortes, né, das suas competências que são mais fortes e reconhecer o que você vai precisar delegar. Todos os negócios vão ser feitos de pessoas, né? Então, eu vou ter que lidar, enquanto empresário, vou ter que lidar com a minha equipe, que são pessoas, com os meus clientes, que são pessoas, com os meus fornecedores, que são pessoas. Se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. E para eu conseguir gerir pessoas, eu primeiro preciso gerir a mim mesmo. Então, a autoconsciência realmente é um ponto que eu gosto de destacar.
O nosso repertório diversificado vai ampliar as possibilidades de combinação de ideias, desde que esse repertório, de novo, eu tenha essa inteligência de discernir. E quando o empreendedor ele vai se expor a diferentes fontes de conhecimento, ele vai adquirir novas perspectivas. Essa vai ser a sementinha que vai ter ali no seu coração para que você consiga inovar. E, por último, a capacidade de simplificar, que você vai pegar as ideias que você teve lá no brainstorm, trazer ela para a prática e torná-la acessível. Então, o simplificar, de novo, ele não é reduzir qualidade, ele é tornar as soluções compreensíveis, implementáveis. Essa simplificação facilita a adoção, o impacto das inovações no dia a dia da empresa mesmo. Então, para você começar a ser mais inovador, eu vou te dar mais uma dica prática. Você vai dedicar todos os dias 30 minutos diários de exploração de novos conhecimentos e reflexões pessoais. Então, nos primeiros 10 minutos, você vai fazer uma reflexão de autoconsciência. Você vai perguntar, você não precisa de computador, de relógio, de celular, de nada. Você vai ficar 10 minutos em silêncio, perguntando para você mesmo. O que você realmente quer? O que você fez que te aproximou das suas metas hoje, essa semana? O que você poderia ter feito diferente? Como que você sentiu e reagiu em diferentes situações? Então, é manter um diário mesmo de reflexões. Porque aí você vai começar a identificar padrões e áreas para que você possa crescer pessoal e profissionalmente. Aqui, nessa reflexão, eu indico fortemente que você busque das suas emoções informações. Então, se eu estou aqui sentindo raiva por alguma situação, o que essa raiva está querendo me dizer? Se eu estou aqui incomodado com alguma situação na minha empresa, se eu estou angustiado, usa isso a seu favor. Faça essa gestão de si mesmo para que você consiga fazer gestão das outras pessoas. Depois, você vai pegar Então, os 10 primeiros minutos, você fez a prática reflexiva de autoconsciência. Depois, você vai pegar mais 10 minutos e vai explorar algo fora da sua área de atuação. Então, sei lá, vai ler um artigo sobre um vídeo educativo sobre um hobby, vai lá no Spotify ver um podcast de um tema que não está relacionado ao seu trabalho, de uma área que você nem sempre procura. Então, eu tenho um amigo que procura no YouTube como pentear lhamas. Ele é médico oftalmologista e ele procura sobre pentear lhamas. Isso certamente cria uma nova perspectiva dentro dessa ideia aí de estudar fora da nossa área, né? E nos últimos 10 minutos, então, a gente está propondo aqui 30 minutinhos por dia, 10 minutos de autoconsciência, 10 minutos de estudar alguma coisa fora da sua área e mais 10 minutos que você vai pensar num problema que você está enfrentando, vai fazer um zoom out, se colocar fora dele e, ao se afastar, você pode conseguir esboçar uma solução simples. Pergunte a si mesmo como eu posso explicar isso de uma forma que uma criança de 10 anos entenda. Ou como eu posso tornar essa tarefa mais fácil, ou mais fácil possível. Eu te garanto que adotar essa prática diária de reflexão de 30 minutos é uma ferramenta poderosa. Com o tempo, essas atividades elas vão se tornar um hábito que vão fortalecer os seus atributos e aí você vai entender que a inovação é um processo contínuo e dinâmico. Para contribuir com seu repertório de forma brilhante, eu vou trazer aqui para vocês uma poesia que eu vou ler e vou deixar aqui também, se vocês quiserem depois pegar, que é de um autor, Khalil Gibran. É um trecho tirado do livro O Profeta. Depois, um operário lhe disse: "Fala-nos do trabalho." E ele respondeu dizendo: "Vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra. Pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida que marcha majestosamente com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas se transforma em música.
Qual de vós quereria ser uma cana muda e silenciosa, quando todo o resto canta em entusiasmo? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor um infortúnio. Mas eu vos digo que quando trabalhais, estáis a preencher um dos sonhos mais importantes da terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu. E quando vos ligais ao trabalho, estáis verdadeiramente a armar a vida. E amar a vida através do trabalho é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. Mas, se na dor chamais ao nascimento uma provação e a manutenção da carne uma maldição gravada na nossa fronte, então vos digo que nada, exceto o suor na vossa fronte, apagará aquilo que está escrito. Também vos foi dito que a vida é escuridão, e no vosso cansaço fazei-vos eco de tudo que os cansados vos disseram. Eu os digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade. E toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. E toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estáis a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os seus vossos bem-amados fossem usar este pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar todas as coisas num sopro do vosso espírito e saber que todos os abençoados defuntos estão à vossa volta a observar-vos. Muitas vezes vos ouvir dizer como se estivesses a falar durante o sono. Aquele que trabalha o mármore encontra na pedra a forma de sua própria alma, e é a mais nobre do que aquele que trabalha a terra. E aquele que agarra o arco-íris para colocar numa tela a semelhança do homem é mais do que aquele que faz as sandálias para os nossos pés. Mas eu digo, não no sono, mas no despertar, que o vento não fala mais docilmente com o carvalho gigante do que com a mais ínfima erva. E é grande aquele que, sozinho, transforma a voz do vento numa canção tornada doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor que deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo a pedir esmolas àqueles que trabalham com alegria. Pois se fizerdes o pão com indiferença, estareis a fazer um pão tão amargo que só saciará a metade da fome. E se esmagardes as uvas de má vontade, essa má vontade contaminará o vinho com veneno. E se cantardes como anjos, mas não apreciardes os cânticos, estarei a ensurdecer os ouvidos do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Com esse lindo poema do Khalil Gibran, eu deixo vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê para falar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o assunto inovação e criatividade, que é um tema que eu adoro. Até a próxima!